Que alegria estar com vocês hoje. Sensação diferente. Voltar a um lugar onde tudo começou e poder dizer, que bênção, que privilégio. Tem uma foto aqui, pastor Renê, do meu celular que eu resgatei do Face. A data é 29/6/2002. 29/6/2002. Havia terminado o primeiro semestre de aula com o reverendo Valdir Terêncio Gaudêncio Júnior. Era início das férias. Aqui nessa foto está o senhor Dorival. Saudade. Presbítero da primeira igreja presbiteriana independente de Marília. Aqui está nessa foto o presbítero Tércio. Presbítero Jairo, meu pai, sempre presente com a gente. Aqui nessa foto tem dois jovens, Fabiano e Damares, namorados. Eu lembro quando perguntaram para Einstein, ao ele contemplar o laboratório dele, pegando fogo, ele diz, o que você tem a dizer? Einstein olha para o seu laboratório em chamas e diz, lá se foram todos os meus erros. Eu fico feliz porque apesar dos nossos erros, né, bem, muita coisa boa ficou. E quanta saudade. Ver o Heber, cadê o Heber? Está aí por aí? Rapaz, que saudade. Reverendo Odemir Suplano. A gente passava na casa dele, pegava ele, colocava no nosso golzinho velho e vinha ministrar ceia, fazer visita, expulsar demônio. Que tempo bom. Sogra do pastor Renê, dona Lúcia, ajudando a gente no café da manhã com as crianças. Quanta bagunça a gente fez naquela igreja. Levava todas as crianças para na chácara da Ana Maria Nogueira Machado, na época, que coisa boa. Dona Neuza, seu Tadeu, servindo a igreja, pintando a congregação. Quantas lembranças boas. E foi que me fez pensar na carta de Paulo à igreja de Filipos. Paulo agora se encontra preso, talvez em Roma, alguns falam na cidade de Éfeso, mas Paulo estava preso. E ele escreve uma carta à igreja de Filipos. Fazia 10 anos já que ele havia se ausentado. Ele estava preso. Mas agora ele escreve uma carta aos amigos. As lembranças estão no seu coração. Paulo está preso. Mas agora ele recebe em prisão o Epafrodito. E essa carta, na verdade, é um recibo. Recebi a oferta de vocês. Ele está enviando essa carta agora a Epafrodito, dizendo, vocês têm me suprido as minhas necessidades como igreja. Ou seja, eu estou preso e vocês, mesmo eu não estando com vocês, vocês continuam e permanecem fiéis. Vocês não deixaram, nenhuma outra igreja se associou a mim no tocante a dar e receber. A única igreja, a igreja de Filipos. Paulo escreve aos filipenses com muita saudade no coração, com muitas lembranças, com afetos entranháveis, que vêm das entranhas. E é interessante que quando a gente olha para esse lugar, a gente diz, apesar dos nossos erros, Deus faz a obra. Era o primeiro ano do pastoreio do pastor Marcelo Gomes, glória. Desafio de abrir essa congregação. Louva a Deus pelo pastor Marcelo, que nos abençoou, confiou em nosso trabalho. Louva a Deus com o passar do tempo, quando fui chamado para a sede, de ter feito o convite ao pastor Renê. De ter vindo para cá e ver que foi o mover de Deus. E sabe, pastor Renê, apesar de nós mesmos, a gente vê que o Senhor Deus é o Senhor da história. Gente, nós não somos donos da igreja. O nosso ministério não é nosso, é de Deus. Tudo isso vai passar um dia. Estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, onde não sabemos ao certo como terminaremos, com quem terminaremos. Tempo difícil, de perdas.
Todas as semanas perdemos pessoas queridas em nossa comunidade, em nossa igreja. Dias difíceis, familiares, amigos, irmãos. Mas uma coisa é certa: o Senhor da história, o Senhor da igreja, continua presente em nossas vidas. Amém, queridos? Nós estamos aqui hoje porque pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, caminharam com o Senhor. Podemos ter feito mais, poderíamos ter tido mais sabedoria, agido de formas mais prudentes, mas sabe, queridos, o importante é que nós possamos ter atitudes diante de Deus. Quando nós fomos comprar, por exemplo, esse terreno, que é arrependimento, os terrenos da congregação, poderíamos ter comprado 4 terrenos, compramos 2. Que falta de sabedoria, né, Adri? Tivesse investido melhor, CRAU, finanças. Pagamos R$18.000 em cada terreno. Tínhamos valor em caixa para comprar mais 2, 4. Compramos só 2. Pessoas queridas que poderíamos ter abraçado mais, beijado mais, orado mais, visitado mais. A gente olha para trás e vê que, apesar dos nossos erros, Deus preservou a igreja, Deus preservou o chamado, Deus preservou a obra. A sobrinha da Márcia está aqui, a Fernanda. Na época ela vinha e brincava de ping-pong do lado do salão. Fazíamos uma bagunça todos juntos. Que bênção. Encontrar amigos. A carta de Paulo à igreja de Filipos é uma carta a seus amigos. E aí no capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Paulo está preso, 10 anos se passaram, mas na mente dele, ele está dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo o que eu relembro de vocês. Da fidelidade, do amor, do zelo. Havia problemas? Sim. Alguns anunciavam a Cristo por vanglória. Havia partidarismo, havia contendas, havia divisões. Mas Paulo está dizendo: que igreja maravilhosa, que igreja madura. Paulo traz consigo recordações maravilhosas do mover, do agir de Deus sobre essa igreja. E ele diz: fazendo sempre com... Perdão, queridos, eu preguei agora 5, acabei ficando sem voz. Fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em minhas orações. É com alegria que Paulo escreve essa carta. O tema principal dessa carta é a alegria. Paulo se encontra preso em Roma. Na cidade de Filipos, Paulo estava preso, mas com alegria ele celebra aquilo que Deus está fazendo. E ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Nessa cidade ele foi levado preso ao cárcere interior. Não foi preso na parte externa, foi preso na masmorra. E se não bastasse, num lugar frio e úmido, com seus pés e mãos amarrados ao tronco. E é interessante que ele, quando estão louvando a Deus, Deus envia um terremoto direcionado. E esse terremoto não fere pessoas, quebra as algemas. Coisa linda que Deus está fazendo em meio à cidade, em meio ao povo do Senhor. É com alegria que ele olha para o retrovisor e diz: na igreja presbiteriana independente do Jardim Cavalari, há muita história do mover de Deus, e isso ninguém pode negar. E essa palavra é uma palavra de... Obrigado, querido. É uma palavra de Deus à nova geração, aos mais novos que estão chegando, que precisam entender... Houve agir de Deus de forma sobrenatural desde o mover, desde o primeiro dia desta congregação, desta igreja. Foi Deus quem arquitetou todas as coisas e Ele continuará a agir.
Queridos, nesse tempo de pandemia, é o tempo de nós expressarmos a nossa fidelidade ao Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, cultuarmos, adorarmos a Deus de forma online, de forma presencial na medida do possível, mas é o tempo de nós preservarmos a nossa fé. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo, fazendo sempre com alegria, súplicas, orando por vocês em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Que marca da igreja, pastor Renê? Fidelidade, perseverança. E aí ele vai entrar num tema fantástico, que nós chamamos de perseverança dos santos. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra não é sua, essa obra não é do pastor da igreja, do anjo da igreja, Renê. Essa obra é do Senhor, e por isso que essa obra permanecerá para sempre. Ela pode ser acelerada com o seu envolvimento, com a sua responsabilidade, com a sua contribuição. Paulo está dizendo, essa igreja foi a única que permaneceu fiel a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, no meu ministério, até o dia de hoje. Que coisa linda! E não porque eu estivesse passando por necessidades, não, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Mas eu quero dizer que vocês muito me alegraram. Ver Epafrodito e lembrar da história de tudo que Deus fez, isso trouxe muita alegria ao meu coração. E é por isso que por 10 vezes, pelo menos, essa palavra aparece, surge nessa carta. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, alegria, é uma ordem, é um imperativo para quem está vivendo debaixo da mão do Senhor. Amados, vocês não estão só. Do que o apóstolo Paulo se lembra? É interessante que ele lembra de coisas maravilhosas dos feitos do Senhor. Do que ele está se lembrando? Sabe do que? Ele se lembra de Lídia, da vendedora de púrpura, daquela mulher asiática, empresária, que se converte ao cristianismo. Quem era Lídia? Uma judia. Possuía uma reunião de oração, provavelmente depois em sua casa, reunia com as pessoas junto ao rio. E ali ela estava, junto ao rio, orando. Paulo encontra esse povo, essa mulher orando, essa reunião entre o povo judeu, buscando a face de Deus, e ela se converte. Na igreja do Cavalário, na igreja de Cristo, encontramos pessoas, empresários, pessoas autônomas, pessoas de classe média alta. Púrpura era usado na confecção de roupa dos senadores, dos imperadores. Essa mulher possuía recursos. Queremos lembrar também que a cidade de Filipos foi fundada por Filipe, pai de Alexandre o Grande. Cidade de Filipo era uma colônia romana, era uma mini cidade de Roma. Nessa cidade, Paulo tem a oportunidade de pregar o Evangelho a toda a guarda pretoriana, toda a cidade, toda a casa de César vem ao conhecimento de Cristo por causa das algemas. Paulo estava feliz sendo preso, porque pastor Renê, mesmo preso, ele pode dizer que trabalhou e trabalha mais do que todos os outros apóstolos. Que coisa linda! Na pandemia, mesmo estando preso, nós podemos trabalhar mais do que todos os outros, a serviço do reino de Deus. Gente, eu fiquei até com a versão um pouco de live, misericórdia, né, pastor Valdir? Pastor também capelão do colégio Água Viva. Eu não sabia se eu era real ou se eu era virtual, gente. Acordava de manhã live, à tarde live, à noite live.
Montamos uma igreja online, programação o dia todo, eu não sabia se era real, se era virtual. Não havia cultos, mas havia atendimentos, havia visitas. Nosso trabalho triplicou. Trabalhamos mais do que todos. Menino sai inconsequente, minha mãe dizia, sou mãe, vai pegar Covid, peguei, mãe. Suas meninas vão pegar, pegaram também, todo mundo pegou em casa, glória a Deus. E aí virei motivo de provérbio na minha igreja, hoje batista, porque eu disse que alegria servir ao Senhor e passar pelas superações e pelas dificuldades. Naquela igreja havia uma mulher chamada Lídia. Lídia se torna, na verdade, base para todo o evangelho pregado na Europa. O ponto de apoio evangelístico para o evangelho a ser pregado. Se converte numa reunião de oração. Mas também na cidade de Filipos, a qual Paulo se relembra, recorda, não é apenas de uma mulher judia que se converte ao cristianismo. Ele se relembra também, ele traz à sua memória a libertação de uma jovem possessa. Uma jovem com espírito de adivinhação que trazia lucros aos seus senhores. Eu lembro que nós começamos esse ministério, eu e minha esposa, quantas pessoas possessas apareciam nos cultos, quantas pessoas foram libertas. Havia nessa cidade de Filipos uma mulher judia, bem-sucedida, de classe média alta, mas também havia uma jovem possessa, endemoniada, escrava dos seus senhores. Ambas se encontram na mesma igreja. E se não bastasse isso, Paulo relembra também de um funcionário público, do carcereiro, que se converte no pior dia da sua vida. Essa igreja surge, na verdade, por causa de uma contenda. Apóstolo Paulo não queria levar João Marcos. Barnabé queria levar João Marcos consigo. Paulo não queria, porque João Marcos havia abandonado a última viagem missionária. Então, nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele leva consigo um profeta de Jerusalém chamado Silas. Barnabé, por sua vez, leva seu primo, o João Marcos, que havia abandonado ele em sua última viagem. Nesse momento surge essa igreja de Filipos. Paulo e Silas estão presos, amarrados num tronco, louvando, adorando a Deus em meio à dificuldade. Queridos, precisamos aprender com essa igreja, que esse é o tempo que nós temos de louvar ao Senhor, de bendizer o nome do Senhor. As dificuldades irão passar, as lutas irão passar, nós continuaremos a celebrar os feitos do Senhor. O carcereiro é liberto. O que farei eu para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Famílias foram salvas nesse lugar. Famílias estão sendo salvas nesse lugar. A fé está sendo desenvolvida por essa igreja. O evangelho está sendo pregado e essa palavra precisa permanecer. É a lembrança da jovem possessa que é liberta nessa cidade. É a lembrança de Lídia, a vendedora de púrpura, judia. É a lembrança daquele funcionário público, o carcereiro, que no pior dia, que ele teria que pagar com a sua própria vida pela fuga dos soldados, dos presos, perdão. Quando ele pega a espada para tirar a sua própria vida, o apóstolo Paulo diz, não faça nenhum mal, estamos contra si mesmo, estamos todos aqui. O carcereiro crê no Senhor Jesus, toda a sua casa se converte, a casa de Lídia toda se converte, a jovem é liberta. Quanta história do mover de Deus. E aí, olhando para o retrovisor, Paulo está dizendo, estou plenamente certo, não tenho dúvida nenhuma, a obra de Deus na Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Cavallari vai ser completada. Vai ser completada até o dia de Cristo Jesus. Paulo vai continuar dizendo que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade.
Filipenses capítulo 2, verso 13. E por isso no verso 14, no verso seguinte, ele vai dizer: por isso, façam tudo sem murmuração nem contendas. Queridos, o que Deus começa, Ele termina. Toda obra de Deus que Ele dá início, Ele termina. Ele começa uma casa, Ele termina. Ele começa uma reforma, Ele termina. Ele começa um projeto, Ele termina. É Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Vamos construir, vamos fazer, vamos investir, vamos avançar. Ele colocou em nós o querer. Ele opera em nós o realizar. A boa obra que Ele começou, Ele vai completá-la, porque a obra é dEle, o querer é dEle, o realizar é dEle, o início é dEle, a concretização é dEle. Por isso, trabalhem, façam tudo sem murmuração, sem contenda, com alegria. É nessa carta que o apóstolo Paulo vai olhar para Jesus e dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. Olhem para Ele. Está difícil, não murmurem, perseverem, continuem a obra de Cristo. Está difícil, olhem para Ele. Sejam como Ele, tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma atitude de Jesus. Ele vai fazer. Eu estou certo. Eu não tenho dúvida alguma. Não tenho dúvida alguma desse trabalho, desse propósito de Deus na vida de vocês. E é por isso que no capítulo 4 ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Pastor, como se alegrar? Como se alegrar num tempo difícil? Eu me alegro no meio das dificuldades, não por causa da dificuldade, mas eu me alegro em meio aos tempos difíceis, porque nos dias maus, Deus revela a sua força e a sua bondade para comigo. No dia da fome, Deus nos liberta. No dia da tempestade, Deus nos acalma. No dia da enfermidade, Deus nos cura. No dia da dor, Deus é o nosso bálsamo. Pastor René, eu tenho dito que esse é o tempo de nós fazermos uma releitura do livro de Jó. Não na perspectiva do que Jó perdeu, mas na perspectiva daquilo que Jó não perdeu. O que Jó não perdeu na sua crise, ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a sua integridade, ele não perdeu o seu caráter, ele não perdeu o seu casamento, ele não perdeu a sua vida. O que Deus tem para fazer na nossa vida, na sua vida, é algo infinitamente superior. Olhe para Ele. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida é algo de sobrenatural. Paulo também vai dizer nessa carta que as coisas que ele passou contribuíram para o progresso do Evangelho. O que Paulo passou até aqui, esse momento? Logo depois da conversão, ele foi perseguido em Damasco. Chega em Jerusalém, ele foi rejeitado pelos discípulos. Foi esquecido em Tarso, na sua cidade natal, por cerca de 10 anos. Foi apedrejado em Listra, preso, açoitado, levado para o cárcere interior, em Filipos. Na Tessalônica, ele foi expulso. Foi para Bereia, também foi expulso. Em Atenas passa a pregar, é tido como um tagarela. Foi chamado de impostor na cidade de Corinto. Enfrentou feras na cidade de Éfeso. Preso novamente em Jerusalém, acusado em Cesareia. Picado por uma cobra após ter sobrevivido ao naufrágio na ilha de Malta. Chegou preso em Jerusalém. Embora vivesse numa colônia romana, tivesse o título de cidadão romano, ele foi preso injustamente. E tudo isso que ele passou, ele olha para trás e diz: tudo isso contribuiu para a pregação e avanço do Evangelho. Paulo tem a oportunidade de pregar o Evangelho à casa de César, a igreja que se reunia na casa de César.
Paulo preso anunciou o evangelho em cadeias. Nessa carta ele está preso, mas o evangelho está produzindo vida. Ele está trabalhando mais do que todos. Não há impedimento para você servir ao Senhor no tempo que nós estamos vivendo. Igreja de Jesus, filhos de Deus, esse é o tempo que Deus escolheu para nós sermos sal da terra, sermos luz do mundo. Permaneçam firmes, não esmoreçam, permaneçam no Senhor. A boa obra que Deus começou na minha vida, na minha casa, na minha família, Ele vai completá-la. Pastor, eu tive que chegar à conclusão de que eu precisava dessa pandemia. Nessa pandemia a gente descobriu que nós temos duas coisas. Temos Deus e o dia de hoje. Não dá para fazer planos para o dia de amanhã. Acompanhamos o Rica, a Lorena, casamento, marca, desmarca, casa, não casa. Hoje estão casados com um filhinho na barriga, celebrando a Deus. Marcamos congresso, desmarcamos, marcamos conferência, desmarcamos, marcamos culto, desmarcamos. Temos Deus e temos o dia de hoje. Conversando com o Jorge em Shimura, da Jato, ele me deu uma palavra que norteou a minha vida nesse tempo de pandemia. Ele falou: pastor, esse tempo é um tempo de ameaças, mas também é um tempo de oportunidades. Então não dá para eu ficar reclamando das ameaças. Quais são as oportunidades de Deus na nossa vida? Abriu-se oportunidades de estudos, de células online, de cursos online, cursos do Ministério de Família, CRAU, Finanças, Educação de Filhos, Veredas, tantos cursos na igreja, casados, online, estudo. Minha esposa voltou a estudar de forma online, nós estamos estudando, servindo ao Senhor, pregando em conferências, fazendo tantas coisas que não nos era permitido fazer. Eu precisava dessa crise, para lembrar que há um propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito no meu coração e no seu coração. É por isso que você está vivo hoje. Há um propósito eterno de Deus para você. Perdemos pessoas queridas, sim, mas precisamos fazer uma outra pergunta: por que estamos vivos? É a pergunta que Victor Frankl faz: por que você não morreu? Por que você está vivo? Há um propósito eterno. Se a pandemia veio, se o Covid levou tanta gente, por que ele não te levou? Se estamos vivendo um tempo de morte, por que você está vivo, cultuando ao Senhor? Entenda, é Deus que coloca em nosso coração o desejo de buscá-lo, é Deus que coloca em nós o desejo de amá-lo e de servi-lo, e é por isso que você está aqui. E Paulo está dizendo: espera, se Ele colocou em você o desejo de procurá-lo, de buscá-lo, permaneça firme. Porque aquele que colocou em nós, em mim, o desejo, Ele vai realizar. E aquilo que Ele começou, Ele vai concretizar em nome de Jesus. Que importa se as pessoas estão pregando o verdadeiro evangelho por contendas, por discórdia, por vanglória? O que importa é que o nome do Senhor seja pregado. Paulo diz: mas agora tende em vocês, em cada um de nós, o mesmo sentimento de Cristo, de esvaziar a si mesmo para cumprir um propósito de Deus. Essa igreja foi colocada por Deus na terra para cumprir o propósito do Senhor. O meu tempo nesse lugar passou. O tempo do pastor René chegou. E talvez no próximo ano a gente não sabe o dia de amanhã. Oramos com tanto carinho pela vida do pastor Marcelo nesse tempo de Covid, quanta tensão, quanta angústia. E nossa vida está nas mãos de Deus, como um dos lemas da reforma protestante, Corandel, diante de Deus. Todos nós estamos vivendo uma vida diante do Senhor. E essa é a certeza que nós temos, e isso nos basta. Mas chegou a nossa vez de servirmos a nossa geração no dia que se chama hoje. O meu desejo, eu tenho conversado isso muito com meu filho espiritual, Carlos, doutor Carlos, que não é doutor comigo, é meu amigo Carlos. E eu tenho dito a ele:
Eu quero servir a igreja não por carência ou por necessidade, mas eu quero procurar a igreja e servi-la por paixão. Amo servir a Deus. Amo ser pastor. Não me vocacionei para isso, não me chamei para isso. Deus levantou pessoas, Deus levantou a cada um de vocês para servirem ao Senhor nessa igreja. Aos santos, uma carta escrita aos bispos, aos presbíteros, aqueles que lideram, aqueles que supervisionam, aos pastores, são termos correlatos, bispos, que são na verdade líderes supervisores, aos presbíteros, aqueles que presidem, aos pastores, aos líderes desta igreja. Essa é a carta. Continua servindo ao Senhor nesse lugar, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu estou aqui nesse lugar, não para suprir as minhas carências, as minhas necessidades. Eu entro na igreja não como um mendigo, como um pedinte, esperando uma oferta ou uma esmola, mas eu entro aqui para servir ao Senhor. Eu vou tocar, eu vou ministrar, eu vou evangelizar, eu vou pregar a palavra, eu vou receber as pessoas à porta. Eu estou nesse lugar não para suprir essa casa, não para que esse lugar supra as minhas carências, mas para que eu possa servir ao Senhor nesse lugar com alegria. Paulo preso, no cárcere interior encontra alegria. E por volta da meia-noite, ele é liberto. E é usado por Deus para libertar toda uma família. Esse lugar é lugar de salvação. As portas do inferno não prevalecerão contra esse lugar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Quero orar por vocês, encerrando esse tempo. Obrigado, pastor, por esse privilégio. Me sinto um velho lembrando as histórias do passado. Tenho apenas 42 anos, mas é tão legal a gente lembrar do passado, dos feitos do Senhor. Paulo lembrou de Filipos, como a cidade da Lídia, vendedora de púrpura, que agora tem uma reunião de oração, e é a base da evangelização de toda a Europa. Ele lembrou do carcereiro que se converte ao Senhor no pior dia da sua história, que estava pronto a se matar com a sua própria espada. E toda a sua casa se converte. Ele lembra daquela jovem possessa, atormentada de espírito endemoniado. Mas ele está dizendo agora para a igreja de Filipos, igreja do Cavalari, é só o começo. É só o começo. Literalmente, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, é só o começo. Olhem para trás. 29/6/2002, foi quando eu e minha esposa dissemos sim ao pastor Marcelo Gomes Glória. Nós vamos dar início. E aqui estava o presbítero Dorival, o presbítero Jairo, meu pai, o presbítero Tércio, com a mão estendida, abençoando a vida desses dois jovens, de 20 e 21 anos de idade, começando um projeto. Apesar de nós, Deus permaneceu. Eu sei que Deus tem muita história na vida de cada um de vocês. Permaneçam, corram com perseverança, olhem firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Quero chamar minha esposa para vir aqui à frente. Louvo a Deus por ela. Como o Renê disse, é verdade, eu nunca tratei muito bem minha esposa. Devia ter cuidado melhor dela, né, meu bem? A Damares cantava, tocava, limpava banheiro, lavava, evangelizava as crianças. Era faxineira da igreja. E era igual aquele programa antigo do Silvio Santos, topa tudo sem dinheiro. Era topa tudo por dinheiro, né? No caso da minha esposa, é topa tudo sem dinheiro. E eu louvo a Deus, porque Deus separa pessoas especiais na nossa vida e Deus tem dado muito graça, né? Amém. Que privilégio, pastor, estar aqui nessa noite. É uma alegria tão grande e começa a passar como que um filme na nossa cabeça e a gente relembra quando Deus pedia, né? Era uma ordem de Jesus que os pais contassem aquilo que Deus fez na vida dos seus pais aos seus filhos. E a gente está aqui hoje relembrando tudo que Deus fez, né? E aqueles que saem chorando enquanto planta a semente, voltará, trazendo seus feixes
Então, você que está chorando e plantando a sua semente, saiba que Deus tem feixes para te entregar, em nome de Jesus. E a nossa marca como igreja e como servo do Senhor tem sido o amor. E eu queria deixar um texto ao coração de vocês que está em Colossenses 3, 14 e 15, que diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Que o amor seja o vínculo da perfeição no coração de vocês. E tudo que nós começamos aqui foi, a gente só tinha um amor. E o amor pôde construir na nossa vida, no nosso ministério, muitas coisas. E o amor é aquilo que constrói dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na vida dos nossos filhos. E é por isso que Deus diz que ainda que nós tivéssemos todos os dons, se o amor faltar, nós não vamos ter nada. Mas se a gente tiver o amor, o amor ele cobre multidão de pecados. Que o amor esteja sobre a vida de vocês, na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Porque o amor é o vínculo da perfeição. E é o amor que tem nos levado a cada dia mais e mais a lugares que a gente nunca imaginou estar. É esse amor. E uma das coisas mais difíceis que nós temos aprendido foi entregar e renunciar e entregar esse lugar. E essa congregação foi uma das primeiras entregas doloridas que nós fizemos. Mas hoje a gente tem aprendido de Deus que entregar ao Senhor, Ele tem coisas muito maiores. Então nós temos aprendido isso. E hoje quando o Senhor pede alguma coisa de nós, entrega. A gente rapidamente entrega, porque a gente pode descansar na fidelidade, no amor de Deus, sabendo que aquilo que a gente entrega para Deus, Deus tem algo infinitamente maior e muito melhor nas nossas vidas. E que alegria, é um coração agradecido diante desse lugar. E com muita alegria de ver esse lugar do jeito que está. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui. E a nossa oração é que Deus faça muito, muito, muito mais nesse lugar. Que vocês possam transbordar, né, nesse bairro, nessa cidade, na cidade de Marília e muito mais. Que Deus possa usar a vida de cada um de vocês como filhos, como servos, e que nunca falte o amor. Deus, nós te rendemos graças, ó Pai. E o nosso coração nessa noite se enche de gratidão, ó Deus, de podermos relembrar, ó Deus, tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje nesse lugar. Deus, quantas histórias, quantas coisas o Senhor tem feito até aqui. E nós cremos que não será diferente, ó Deus. Que o Senhor tem muito mais, ó Deus, para fazer e para revelar nesse lugar como igreja, como corpo, como reino do Senhor, sobre a cidade de Marília, sobre esse bairro no Cavalário, ó Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor alargue, Senhor, as tendas desse lugar. Que cada filho teu nessa noite, Senhor, seja um agente de transformação, ó Deus, e um agente do teu amor, ó Deus, em nome de Jesus. Que, ó Deus, cada filho teu possa frutificar, ó Deus. Frutificar, ó Deus, aonde eles forem plantados. Que o Senhor seja, ó Deus, com cada um, com a família, Senhor, em nome de Jesus. Que o reino do Senhor seja estabelecido sobre cada casa, sobre cada lar, ó Deus, sobre cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus. E que essa igreja, ó Deus, seja cheia do teu amor, da tua vida. Que nesse lugar, ó Deus, seja um lugar de
de cura, seja um lugar de salvação, seja um lugar, ó Deus, onde o Senhor opera milagres, sinais e maravilhas, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Deus, como os primeiros pais desse lugar, nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos a tua igreja, Pai, nós abençoamos essa casa de oração, ó Deus, como um lugar de cura, como um lugar de restauração, como um lugar de salvação, ó Deus. Traga, Senhor, os perdidos, traga, Senhor, aqueles que precisam de cura, traga, Senhor, aqueles que precisam ser tocados pelo Senhor, porque aqui nesse lugar, ó Deus, haverão filhos e filhas do Senhor, ó Deus, que serão a expressão exata de quem o Senhor é, Pai. Nós te louvamos, que o temor do Senhor seja sobre esse lugar, que a vida do Senhor esteja sobre esse lugar, Pai. Nós abençoamos esse lugar, abençoamos o teu povo, Pai, em nome de Jesus, o nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Seja assim, Senhor. Faça assim, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Pai, somente a ti. Nós recebemos do Senhor, ó Deus, e devolvemos tudo que é devido a ti. A glória, a honra, Senhor, te louvamos. E a expressão do nosso coração nessa noite é de muita gratidão. Abençoa teu povo, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, porque um é o que semeia e de fato outro é o que colhe. É verdadeiro esse ditado, como diz a tua palavra. E obrigado porque a obra do Senhor não depende de nós, depende do teu mover. Mas o Senhor espera que cada um de nós cumpramos o nosso propósito. Seja com o anjo desta igreja, pastor Renê, sua esposa Luciana, em nome de Jesus. Seja com o conselho, com os líderes de ministério. Deus, usa essa igreja nesse lugar. Que a graça do Senhor seja sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Amém.